de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, último capítulo, versículo de número 30, o último versículo, não encontramos o final, a palavra amém, o fim. O escritor não termina a história dos que creem em Yehoshua Mashiach, apenas diz: Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado lá em Roma, né? Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Yehoshua Mashiach com toda a intrepidez e sem impedimento. Então, assim termina o livro da história da Kehillah. Não é igreja, é Kehillah, das Kenessians. Não é igreja, congregação no hebraico quer dizer Kenessian. Sobre esta pedra edificarei a minha Kenessian, a minha Kehillah. Mateus 16, 17, versículo 18. Então, eu estou cheio de esperança, estou esperançoso de que vá nascer Kehillahs, vá nascer Kenessians, não igreja. Igreja, isso aí vem do catolicismo, né? Eclésia, do grego, catolicismo, cristianismo, não tem nada a ver com o povo Yehudim, os judeus. Yehoanã, João 4:22 está escrito que a salvação vem dos Yehudim, dos judeus, não vem dos gregos. Diz que Cristo é um presente grego. Os gregos em Yehoanã, João 17, foram ver o Mashiach, Yehoshua, ele não os atende, não dá entrevista. Jesus já é da língua morta da igreja romana, a igreja católica, o latim, né? Então, tanto Cristo como Jesus são presentes grego-romano. E eu creio que quando Saulo de Tarso foi pregar a Grécia, a Roma, a Ásia Menor, ele pregava o Mashiach. Pregava Yehoshua porque em Atos dos Apóstolos 26, versículo 14, ele ouviu uma voz em língua hebraica que lhe dizia, após ele perguntar: quem és tu, Senhor? A voz em língua hebraica está escrito. Respondeu, não era em aramaico, não era em latim, língua romana, não era em grego, era em hebraico. Respondeu, sou Yehoshua, a quem tu persegue, a quem tu estás perseguindo. Então é esse mesmo Yehoshua que ele vai levar às nações. É esse Yehoshua que eu estou a pregar hoje. Eu vi aí o professor do X, né, o Akel, dizendo que não tem importância a letra J, é só uma evolução das línguas evoluem, e criticando o Y, né? Mas o nome Yehoshua tem o Yod, Rei, Vav, Rei. Não é nem Y. É o Iod, é uma língua hebraica. O trigrama, o pai tem um tetragrama, 4 letras. Yod, Rei, Vav, Rei. O filho tem um trigrama, Yod. É uma letra miudinha no hebraico. Yod, Rei, Vav. E no Apocalipse 19 diz que quando o filho do Criador, Jeová, vier montado no cavalo branco, lá está escrito lá que se chama o verbo de Deus, a palavra de Deus. No seu manto, sua coxa, tem o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz que ele tem um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. É muito provável que aí seja um nome impronunciável, né? Do Pai. O que mais se aproxima hoje, hipoteticamente falando, é Jeová, né?
E o Filho manifestou o nome do Pai, João 17. Ele diz: manifestei, tornei conhecido, fiz conhecer o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste. Porque o Filho, ele não veio com YHW, ele veio com Yod Rei Vav. Yod Rei Vav, letras hebraicas. Há a maneira de escrever aqui com Y, né? H, mas o que permanece é o original. Nome não evolui, nome não translitera, nome não modifica. Já falei que eu estive no México, Honduras, Equador, Venezuela, Colômbia, Chile, Paraguai, Argentina. Estive na África do Sul, na Costa do Marfim, em todos esses países, meu nome era o que estava no passaporte. Não creia nessa mentira de Satanás. Satanás tem uma lábia, uma eloquência, uma habilidade para enganar as pessoas, né? Presta atenção. Não existe esse negócio de evolução de língua, não. O nome é o mesmo. O nome não modifica, não translitera, não cambeia, né? Não se pode mudar um nome, né? Agora, eu preguei aqui e expliquei que a Igreja Romana arrumou 2 arapucas. A primeira no concílio de Niceia. No ano 325, trouxe o batismo em água nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, né? 3 pessoas distintas. A segunda arapuca veio no ano 1524. Aí essa arapuca é forte. Ela é a letra J, né? É a fonética do I mudado para o J através do embaixador Jean Jorge Tricino, que foi enviado para a Alemanha em 1515. Por que Leão X? O Papa de Roma enviou Jean Jorge Tricino, gramático, linguístico, para Roma logo em 1515, já que em 1517 Lutero começou a reforma protestante com as suas 95 teses cravadas lá na sua igreja em Wittenberg, a Igreja de Todos os Santos. O Papa estava prevendo, viu que não dava conta de segurar a reforma. Já tinha queimado John Hus, já tinha queimado muita gente, mas viu que não ia conseguir queimar Lutero, porque viu que Lutero estava com o apoio dos nobres, dos duques, príncipes da Alemanha. Então ele solta as mãos sujas do diabo. Ele solta, libera, manda aí, envia Jean Jorge Tricino, o apóstolo do Papa Leão X, embaixador do Vaticano na Alemanha. Lá, convivendo onde Lutero estava, na mesma Alemanha. E já em 1524, há a mudança da letra I para o J. A última letra é entrar no alfabeto português. Aí era Iesus no latim, Jesus, grego, Jesus no latim, ia ficar Jesus, aí formulou bem formuladinho lá em Jesus. É a segunda arapuca, depois da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, títulos no batismo. Agora todo mundo está batizando errado, que agora está uma onda, depois de William Branham, todo mundo batizando em nome de Jesus, mas William Branham pregou e profetizou na mensagem liderança. Em dezembro, a sua última pregação, ele disse que a marca da besta estaria em você e você não saberia. Então, ela vem de berço, vem das igrejas, vem do catolicismo, do protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, dos cristãos, cristandade, da religião cristã. Você já nasce invocando Jesus. Todo mundo ora Jesus, reza Jesus. Gustavo Lima, Leandro, os cantores, né? Zezé de Camargo, o Luciano aí, o Elcinho, né? Cantando, virou evangélico, né? Cantando Jesus. Jogadores de futebol agradecem Jesus. Na hora que faz o gol, políticos agradecem Jesus. Quando ganha uma eleição. Mas esse aí não é o nome do verdadeiro filho do Criador Jeová. Não é. O nome é Yehoshua. Então toda essa adoração de Jesus, vai ao Vaticano.
É a religião da besta. É a marca da besta. É uma marca que ninguém quer recusar. Ninguém quer recusar. Você não aceitou Jesus? Não botaram você para aceitar Jesus, os batistas? Levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Na batista, na preteriana, na metodista, na luterana, na Assembleia de Deus, a mesma coisa. Quadrangular, Deus é amor, universal. Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus. Você expandiu a Roma papal. A ferida de morte. A Roma, ferro, os Césares, Júlio César, Calígula, Tibério, Trajano, Diocleciano, Nero, né? Nero César, da 666. O oitavo rei que vai subir do abismo, ele é tipo Nero. Ele é tipo Nero. Nero botou fogo em Roma. Acho que dos 14 bairros que havia em Roma, ele colocou fogo em 12. 2 bairros não pegou fogo, era onde morava quem cria em Yehoshua Mashiach. Aí ele colocou a culpa em quem cria no Mashiach, nos judeus. Aí então veio a perseguição. Você fala anticristo, mas é anti-Mashiach. Mas são 2, o falso profeta e a besta. Eles são tipo Nero. Por isso que vai haver uma perseguição. Veja como desencadeou a perseguição em Roma. Eles não eram chamados de cristãos. Você não tem isso aí com Paulo, nem com Pedro. A igreja romana, os tradutores, em Atos 16, 21, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Isso aí é tradução errada. Não padeça como assassino, malfeitor, ladrão, usando a carta de Pedro. Deve sofrer como cristão. Esse nome cristão, isso aí vem depois da morte de Trajano. O cristianismo não nasceu no primeiro século. O que nasceu no primeiro século era a crença no Mashiach. Eles eram chamados de judeus. Só que eles já não estavam mais no judaísmo. Eles seguiam a Torá. Kefas, Pedro, Jacob, Tiago, Jehoanã, João, os apóstolos, os 12 apóstolos. Eles seguiam a Torá. Mas eles já não eram judaizantes, já não matavam cordeiro. O véu do templo tinha se rasgado de alto a baixo. Compreende? E quando Cláudio César, o imperador romano, expulsa os judeus de Roma, a Bíblia diz que Áquila e Priscila foi expulso. Com certeza, os parentes de Paulo, Andrônicos, apóstolos Andrônicos, apóstolo Júnias, também foi expulso, porque esses são os fundadores da Querrilá, da comunidade da Keynesiana, da congregação em Roma. Paulo, em Romanos 16, diz: foram apóstolos antes de mim, Andrônicos e Júnias. E quando Cláudio expulsa os judeus, ele não estava pensando em judeu do judaísmo que seguia Torá, fariseu, saduceu, zelote, essênio. Ele englobou todo mundo. Quando ele expulsa, inclui judeus que criam no Mashiach. Judeus que criam na Torá. Na Torá de Moisés, nas Mitzuvá. Nas Mitzuvô, lê a carta de Tiago. Lutero colocou a carta de Tiago para fora da Bíblia. Achou ela muito Torá, muito judaizante. Já que ele estava trazendo que o justo viveria pela fé. Ele desprezou a carta de Tiago e Jacob, mais 7 livros da Bíblia. Arrancou 8 livros da Bíblia. Judite, Tobias, Macabeus, Baruque, Sabedoria de Salomão, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico. Na segunda edição da Bíblia de Lutero, ele retornou, regressou, fez voltar a carta de Tiago. E agora eu estou com a Bíblia de Jerusalém, com 7 livros. E Martinho Lutero retirou. Esses livros são importantes, né?
Não tem a festa do Hanukkah, das luzes? A Bíblia não fala dessa festa? O Mashiach não estava nela? Os israelitas hoje não comemoram essa festa? Pois é, isso aí é do livro de Macabeus lá. Havia azeite, óleo, azeite para um dia, e o azeite durou 8 dias. Aí é a festa das luzes do Hanukkah, né? E os judeus comemoram até hoje. Mesmo o primeiro-ministro de Israel menciona os Macabeus. Macabeus é fato, é verídico, é história, é verdadeira, é bíblico. O livro de Macabeus é bíblico, pelo menos minha Bíblia tem Macabeus 1 e 2. Já expliquei aqui, preguei coisas do livro de Macabeus, né? Então, Cláudio, em Atos 18, expulsa os iudios, judeus de Roma, mas ele não estava, assim, visando, na sua visão, mirando só os da Torá. Era todo mundo. Por isso que a Bíblia diz que Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma. E essa ausência dos judeus, dos iudins que cria no Mashiach, que no primeiro século não tinha esse negócio de cristão, cristianismo, de igreja, religião cristã, tudo era judeu. Áquila e Priscila, a Bíblia chama de judeu. Apolo, judeu. Atos 1, Pentecoste, festa judaica, né? Kefas lá pregando, 3.000 almas, Atos 5, 6, 7, 5.000 almas judeus. Todo mundo era chamado de judeus, a salvação vem dos judeus, e é Ronan, Evangelho de João 4, 22. Grave isso. Tire seu foco, seus olhos do catolicismo romano. Tire seus olhos, seu foco dos gregos. E Yeshua Mashiach falava em hebraico, Atos 26, 14. Tire seus olhos, seu foco, sua visão do protestantismo, igrejas protestantes, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. Focalize na Bíblia. Mira, olha para as Escrituras. Ela é o poder de Deus. Errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, o Mashiach. E Yeshua disse, Paulo falou em Romanos, que para quem crê o Evangelho é a força do Criador de Jeová, a força de Deus para salvar quem crê. Vamos crer na Bíblia. Nessa expulsão dos iudinhos, dos judeus, aí incluía do judaísmo e os que criam no Mashiach, todo mundo foi embora de Roma. Aí a Keilah, a Kenessian, comunidade, congregação em Roma ficou órfã, né? Ficou órfã. E aí é onde os dignatários vão invadir a igreja, as autoridades. E começa a corromper. Mas isso, lá no ano 116, depois da morte de Trajano, já com o imperador Adriano, aí começa a ser chamado de cristão. Porque quando chega lá em Niceia, no ano 325, na terceira era, a era de Pérgamo, já era cristianismo. Constantino vira cristão, um pagão, né? Constantino, sua mãe Helena vira cristã. Ele vai construir, ele e ela, a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, Jerusalém, a igreja da Natividade, igrejas católicas. Vai tornar Jerusalém, antes era dos judeus, dos iudim, vai virar uma cidade cristã. Mais tarde, no ano 690, um sheik vai construir o Domo da Rocha, acho que no ano 715, a mesquita de Al-Aqsa, e aí Jerusalém agora vai se dividir em islamismo, muçulmano. Não tem o Ramadã, o jejum dos muçulmanos, eles não levam 200.000 muçulmanos no Monte Sião, no Monte Moriá, mas com Constantino, porque o Maomé que vai morrer no ano 632, até Constantino não tinha islamismo, religião islâmica, sunita, Arábia Saudita, xiitas, Irã, Alá, Alcorão. Então, com Constantino, Jerusalém se torna uma cidade cristã, com a igreja da Natividade até hoje, a igreja do Santo Sepulcro até hoje. Já tinha Palestina porque o imperador Adriano foi ele que modificou o nome de Judéia para Palestina, né? Ele prometeu construir o templo
reconstruir o templo, seria o terceiro templo, né? Ele enganou os judeus, ao invés de reconstruir o terceiro templo, ele constrói um templo e coloca a imagem de Júpiter, o maior deus de Roma, para levar os judeus do judaísmo ao paganismo. Isso vai causar revolta. Tem a revolta de Quitos, no ano 115 a 117. Trajano e Adriano, né? Judeus contra Roma. Existe a revolta do ano 132 de Barcóvaca, a qual esse líder judeu que morre sob Roma, Roma mata ele, mas um rabino declarou ele o Mashiach, né? Mas a partir de Adriano, então já era chamado de cristão, o cristianismo, né? A qual Roma perseguia. E quando vai chegar lá no ano 312, ou o Concílio de Nicéia, no ano 325, o patrão, o pai da cristandade é Constantino. O imperador romano acolhe os cristãos, o imperador Constantino vira cristão, o imperador Constantino entra na briga, quer acabar com as divisões de Sabélio, de Ário, com o gnosticismo, com as crenças. Ele quer unir todo mundo, por isso que ele produz o Concílio de Nicéia. Mas lá sai definido 3 pessoas distintas, trindade. Lá sai definido que batismo em água tem que ser nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira, aquilo era a marca da besta, né? A marca da besta é a religião. Lutero desacorrenta a Bíblia, mas continua com a trindade. Desacorrenta a Bíblia, mas continua batizando por aspersão. Desacorrenta a Bíblia para o povo alemão, mas continua batizando na trindade, no título, batizando criança. E aí então vem essas fases. Essas fases, eu chamo isso de processo. Eu chamo de processo, ou transformação. Porque você pega um grão, uma semente de milho, de trigo, ela é diferente do pendão, das primeiras folhinhas. Ela é a semente, mas ela está transformada em outra coisa. Do caniço, da palha, da espiga. Então, até a sementinha voltar a virar o grão, vai demorar. Então, quando era grão, o Mashiach disse, se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Então, com o Mashiach, os 12 apóstolos eram grãos. Então, eles criam no Mashiach. Então, eles eram Mashiach. Mas aí essa sementinha começou a se transformar em cristianismo, foi se transformando em protestantismo. Essa sementinha virou pentecostalismo lá na Rua Azusa. Deuteropentecostalismo aqui no Brasil, Deus é amor, Casa da Bênção. Até ela virar neopentecostalismo na década de 70, 80, né? Essas igrejas universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Videira, em 50, década de 50, deuteropentecostalismo. Em 1910, pentecostalismo, Assembleia de Deus no Brasil, mas é um movimento que vem de Los Angeles, da Rua Azusa, né? E agora está na hora do grão voltar a virar semente. Está na hora de abandonar o cristianismo, deixar de ser cristão. Está na hora de abandonar o catolicismo, porque o catolicismo já teve homens de Deus, Francisco de Assis, da Itália, Pedro Valdo, São Columba, na Escócia, né? Lutero era homem de Deus, né? Quantos homens de Deus teve o cristianismo? Porque essa sementinha, ela vira folha, vira pendão, vira caniço, vira um pé, né? Um pé de milho, um pé de trigo, né? Não é igual, mas era a mesma substância. Então, tinha um tempo que os filhos do Criador estavam dentro da Igreja Católica. John Wycliffe, John Hus, que a igreja queimou.
Mas de cristianismo, primeiro eram marciânicos, cria no Machia, tinha fé no Machia, eram judeus, Yehudim, Yehoanã 4:22, a salvação vem dos judeus, no princípio era judeus, Yoshua era judeu, Hebreus 7:14, da tribo de Judá, Paulo era da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 2, os apóstolos eram judeus das 12 tribos. Atos 1, judeus, dia de Pentecostes, festa judaica. Até a morte de Estevão e a perseguição se espalhou pelo Chipre, país vizinho ao mar Mediterrâneo, a Israel. Fenícia, Antioquia, Turquia. Mas no princípio era judeu, e aí a sementinha vai vir em forma de pendão, folhinhas, caniço, pé de trigo, pé de milho, vai virar espiga, ainda não era semente. William Branham não pregou, a palha não herdará com grão. A palha, eu posso dizer aqui, é os neopentecostais. Tem a fase do pendão, das folhinhas, do caniço. Mas o último movimento foi os pentecostais. Alguém diz assim, mas no Rio de Janeiro já tem os narcos pentecostais. Favelas do Rio de Janeiro, onde narcos traficantes arrebenta os terreiros de macumba e faz a favela virar cristã. Eu não sou a favor disso. Eu olho para o efeito da religião. Narcotraficante, narcopentecostal. Eu vi na BBC, tem um documentário explicando quem são os narcopentecostais, né? O dinheiro do tráfico, que vira televisão, vira casa, vira isso, aquilo, e ninguém fala nada, porque eles acreditam lá, essas igrejas, que ao orar o dinheiro fica consagrado, né? Os objetos fica consagrado mesmo proveniente do tráfico, né? Não. A última onda é o neopentecostalismo. É a casca. Quando o grão reaparece agora à meia-noite. Mateus 25:6 fala que na hora da meia-noite haveria um grito. A porta vai fechar à meia-noite, a porta da graça. A misericórdia vai terminar à meia-noite. As virgens prudentes vão se manifestar na hora da meia-noite. A porta da graça se fecha. Elas entram para as bodas, as virgens insensatas. Vocês que creem no Aquel, da filosofia X, né? Vocês estão jogando fora a oportunidade de ir no arrebatamento. Vocês estão jogando fora a oportunidade de vocês subirem no arrebatamento. Vocês que creem aí na igreja do Davi Miranda, Deus de amor, vocês estão jogando fora a oportunidade de ir no arrebatamento. Haverá um arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 16. Os mortos ressuscitarão primeiro, seremos arrebatados juntamente com os vivos, transformados a encontrar o Senhor nos ares. É bíblico. É escritura. Primeiro haverá um sinal, depois a voz do arcanjo, por último a trombeta de Deus. Eu tenho defendido que esse sinal é a construção do terceiro templo, porque William Branham pregou nas 70 semanas de Daniel que já na construção do terceiro templo o rapto ocorrerá. E é então, só depois que o templo terminar, é que eles vão matar a vaca vermelha. Eles têm lá agora 5 vacas vermelhas vindas do Texas. Vacas vermelhas eles criam artificialmente. Até agora não nasceu nenhuma vaca vermelha do jeito que a Bíblia diz, perfeita, né? Mas vai ter uma vaca vermelha, que quando eles matarem vaca vermelha, após a construção do terceiro templo, Moisés e Elias aparecem. Mas os judeus vão entrar no ecumenismo, através do antimachia, você fala anticristo. Moisés e Elias vão arrancar os 144 mil dessa confederação, desse ecumenismo, dessa imagem da besta. Mas lembra-te, o rapto é na construção do terceiro templo. Sim, haverá um arrebatamento. Você está jogando fora
o seu arrebatamento em crer em filosofia, em crer no Aquel, em crer no Edir Macedo, em crer em Davi Miranda, que já partiu, em crer em Valdomiro, em Malafaia, em Marco Feliciano, em Paul Yang-Chu, que já morreu também, em Jimmy Swaggart. Você está jogando sua oportunidade fora porque o rapto é para os santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos, Kadosh, porque vosso Pai Celestial é santo. Pedro falou isso, Kefas, né? Aí você está aí na filosofia X aí de mulher de calça, de short, jogando sinuca, vendo filme de Hollywood com televisão, Netflix, Cinemax, dentro de sua casa. Você perdeu o arrebatamento porque no céu não entra pecado. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os serafins em Isaías 6 diziam: é o Senhor dos exércitos, Jeová. No céu não entra pecado, nas regiões celestiais não entra pecado, no paraíso não entra pecado. Você tem que se arrepender e abandonar o pecado. Se aquele ladrão na cruz que converte ali pudesse descer da cruz, ele não roubaria ninguém mais. Quando uma mulher converte, ela não usa mais calça comprida, blusa, camiseta, saias, ela vai usar túnica. Quando o homem converte, ele não usa mais calção, short, bermuda, sunga. A mulher não usará mais essa desgraça de biquíni, fio dental, maiô, em clubes, em praia, nem irá nesses lugares. Usará a túnica, os kadosh. Esse ainda é um tempo de pregar arrependimento. O grão está aqui. Aquele ancião voltará. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. As congregações eram nas casas de Áquila e Priscila, Nifas, Arquipo. Leia na Bíblia. Paulo não construiu quarto, parede, templo. Isso é coisa de Constantino, Helena, Igreja da Natividade, Igreja do Santo Sepulcro, frequentadores de templos. Não, as que lá eram nas casas. Deve voltar à forma original. Eles reuniam de casa em casa, na singeleza de coração, no partir do pão. Atos 2,42, é isso? Era de casa em casa, eles não tinham local. Paulo não construiu o templo, e Yeshua, Mashiach, não construiu o templo. Pelo contrário, disse que não sobraria nem o alicerce, pedra sobre pedra, do templo de Salomão, do segundo templo, e não sobrou, não tem templo lá até hoje. Agora haverá o terceiro templo, mas quem vem é o anti-Mashiach. Vai enganar o mundo, né? Vai enganar os cristãos. Está aqui, de novo, a verdadeira pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Mudou de forma. O grão mudou de forma, virou folhinha, pendão, caniço, espiga, palha. Mas agora o grão deve voltar à forma original, vai voltar a ser semente. Chega de papas, chega de cardeais, chega de bispos, chega de missionários, chega de mulheres pregadoras, mulheres pastoras, mulheres bispas. Chega de Monsenhor, chega de cardeais, de arcebispos, chega de padre, chega de pastores. Chega disso. Deve voltar um presbítero com mais de 30 requisitos, marido de uma só mulher. Então, adúlteros não pode ser presbítero. Adúlteros, homens adúlteros. Ele tem que ter um santo matrimônio. Como é que um homem vai ser presbítero, diácono, se ele não casou puro, se a mulher dele não era virgem? Como que vai ser um presbítero, se esse é um requisito, marido de uma só mulher? Uma única mulher. O matrimônio está de volta, respeitoso entre todos vós, seja o santo matrimônio. Veja o que as igrejas fizeram. Numa casa, a mãe já está casada várias vezes. Quando não está casada, está amigada, enrolada com o homem lá, já é o quinto, sexto, oitavo marido. Chama de marido, mas não é marido, né?
uniões ilegítimas. O pai, numa casa. Quantas mulheres esse pai de família já teve? Mateus 5,32, o Mashiach explicou que não há divórcio. Marcos 10, 11, 12. Romanos 7, versículo 2 e 3. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Em Marcos 10, 11, o Mashiach, Yehoshua, diz, fala Jesus, mas o nome dele é Yehoshua Mashiach. Se o homem repudiar, abandonar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Como é que as igrejas colocaram as pessoas? Você não vê o Papa mandando abençoar casais gays e tem o problema da fornicação dentro do catolicismo. A igreja diz que não reconhece o divórcio. Mas o Papa atual, Francisco, diz que não existe inferno. Quer que abençoe os casais em fornicação? O maior problema do mundo hoje, né? Casamento errado. Era o maior problema lá no dilúvio. Só Noé estava casado certo. Só foi salvo Noé, né? Sua esposa, sua família. Hoje, os lares, as mães. Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Estou citando o nome de ninguém não, mas as mães já estão em que número de homem, de marido? O pai está em que número de mulher? Porque é fácil divorciar, largar a primeira mulher, uma outra. Olha para as irmãs, as filhas, tudo divorciada, tudo amigada, rabichada, enrolada. Olha para os irmãos numa casa. Irmãos aí de 30, 40 anos. Está em que número de mulher? Tudo divorciado. Já amigou várias vezes. As pessoas têm que perguntar que mulher que você tem hoje mesmo, qual o nome dela? Que você tinha aquela. Que homem que você tem hoje mesmo, minha? Você está com quem hoje? Você está ficando com quem hoje? Está tudo podre. Tudo isso é um efeito chamado igreja. E prega dízimo, oferta, contribuição financeira que não põe a vida das pessoas em ordem. Em Atos 15, 29, Kefas, Pedro, Jacob, Tiago, e Roanã, João, junto com Shaul, Paulo e Barnabé, decidiram para se separar, abster do sangue, da carne sufocada, comida oferecida a ídolo e das uniões ilegítimas. Não era para Paulo, entre as nações, reconhecer casamento de quem casou errado. E como é o casamento? Lê Coríntios 7. É uma moça, mulher virgem, casando com homem puro. Fugir da prostituição. Paulo diz, é o único pecado que você comete contra o seu próprio corpo. Você se mancha, homem, se você perder a pureza. Você se mancha, mulher, se você perder a virgindade. Você perde a oportunidade de ter um santo matrimônio. Se você arrumar um homem, perdendo a virgindade, com um homem, arrumando outro homem, você está em união ilegítima. Se você arrumar uma mulher, perdendo a pureza na prostituição, fornicação, homem, arrumando uma mulher, uma segunda, terceira, quarta mulher, você está em união ilegítima. E os adúlteros, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não herdarão o reino de Deus. Você está fora. Vai ter que acontecer o que aconteceu com Esdras. 1000 anos depois da Torá, Esdras estava descasando judeus casados com mulheres gentílicas. Porque a lei de Moisés proíbe, a lei do Mashiach proíbe também. Se um homem repudiar, abandonar sua mulher e casar com outra, Marcos 10, 11, ele está em adultério. Mas aqui ele é bispo, ele é pastor, ele é missionário, ele é líder de igreja, professor da escola dominical, professor de teologia, não importa, é um adúltero. Mas aqui na igreja, se a mulher repudiar seu marido, Marcos 10, 12, casar com outro, comete adultério contra seu marido. Mas aqui ele é bispo, ele é a pastora, é a presidente da igreja, é a bispa, é a missionária. Ninguém prega igual ela. Ela põe os homens dentro do bolso dela. Ela tem muita habilidade, eloquência, mas é adúltera. Veja a situação das igrejas Batista, Adventista, Assembleia de Deus, IPDA, CCB, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Renascer. Veja a situação das comunidades evangélicas, tabernáculos,
Porque o William Branham disse para ficar como estava. Quando o William Branham estava vivo, se o homem estivesse no quarto casamento, Deus disse para o irmão Branham para deixar como estava. Não era hora de pregar a palavra original. Se o homem estava feliz, mas o irmão Branham dizia, só para o meu tabernáculo aqui em Jeffersonville. Mas agora os pastores dos tabernáculos dão uma de William Branham. Eles casam e casam a pessoa. Eles liberam o divórcio. O William Branham não disse que a palavra original viria. Você acha que eu sou duro? Porque eu prego contra o corte de cabelo, contra as organizações. Deixa que esse profeta que vai pregar a palavra original apareça. Aí você vai ver o que é dureza. Então a dureza chegou. Você é profeta? Não sou. Só um pregador. Aguardo um profeta. Enquanto ele não vem, eu vou pregando a palavra original. Descase-se! Saia dessa situação de adúltero, de fornicário. Se queres entrar no céu, membro de igreja, cristão, cristandade, cristianismo. Veja a situação que as igrejas colocaram as pessoas, está tudo errado. Aí a pessoa morre, crendo em Jesus, a marca da besta, a letra J, por Jean-Georges Tricin, na Alemanha. O nome Jesus começou em 1524, faz 500 anos. Aí o pastor sepulta, faz o culto fúnebre, casado, largou a mulher. O homem adúltero estava amicado, enrolado, rabichado. Você há 3, 4 vezes o pastor vai dizer, nosso nobre irmão dizimista deu um caminhão para a igreja, deu um automóvel para a igreja, deu uma chácara para a igreja, deu uma casa, deu uma Land Rover para o pastor, um Toyota, Mercedes. Pastor ganhou uma Ferrari desse irmão. Sua alma agora está com Jesus. Está no inferno, no Hades. Por causa de pastores. Nossa nobre irmã aqui dizimista, dona de padaria, dona de depósito de construção, dona de confecção de costura aqui em Goiânia. O dízimo dela era alto. Fazia o pastorzão ir para o Araguaia, Rio Araguaia, toda temporada, toda férias. Fazia ele ir para a Disneylândia. Nossa irmã morreu. Sim, ela largou o marido. Ela tinha marido vivo. Se uma mulher tem marido vivo e vai viver com outro homem, Romanos 7, versículo 2 e 3 diz que ela deve ser chamada de adúltera, mas o pastor vai chamar ela de santa. Ela cria em Jesus. A marca da besta, a letra J. Ela está no paraíso com Jesus. Quanto que a alma dela está fritando no inferno, no Hades. Como a alma daquele rico. Vocês são culpados, pastores e padres de igrejas. Vocês são culpados dessa podridão de divórcio, de casamentos, uniões ilegítimas. Sendo que o Mashiach não liberou o divórcio. Condenou o divórcio. Sendo que em Atos, aquele lá, a primeira comunidade, aquele ano lá, a primeira congregação lá do dia de Pentecostes, para não autorizar uniões ilegítimas. Então não tem conserto. Não tem conserto as igrejas. Os eleitos, eis que estou à porta e bato. Se alguém indivíduo, não é o sistema. O sistema não vai voltar à palavra. As igrejas não voltarão à palavra, mas algum indivíduo, se ouvir a voz do Mashiach e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Não é em templo. Atos 7, 48, o Altíssimo, Jeová, o Criador, não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é o meu trono. A terra é o estrado, um tamboretinho, um banquinho, que eu coloco meus pés para descansar. Que casa me preparareis? Vós sois templos de Deus, 1 Coríntios 3. Se é que Roa HaKodesh habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém tem o Espírito de Deus, não pode ir contra a palavra. De Mateus 5,32, Marcos 10, 11, 12. De Romanos 7, versículo 2 e 3, de 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, de Hebreus também. Respeitoso entre todos, seja o matrimônio, santo matrimônio, mulher virgem com homem puro. E o leito, a cama do casal, cama conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários Deus julgará.
Se alguém tem Roa HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não irá contra essa palavra. Mas agora eu vi que o Francisco Bergoglio expulsou o arcebispo lá da Itália, o Vigano, né? Que o Vigano disse que o Francisco é um papa de Satanás. E logo o Tiago lá do canal Monte Carmelo foi mostrar que o Papa Anacleto II, que teve tempo que a Igreja Católica tinha 2 papas, Inocêncio II e Anacleto II, que o Anacleto II era um falso papa. Então eles estão defendendo que o Francisco é um papa ilegítimo, né? É elegido, mas elegido pela Igreja Católica caída. Eles estão achando que com a expulsão do Vigano, que vai haver a restauração da Igreja Católica. A restauração da Igreja Católica? A Igreja de Constantino, o imperador romano, que salvou o Império Romano, que estava indo na bancarrota, falindo, caindo. A Igreja de Helena, mãe de Constantino, a Igreja de Roma. A primeira que é lá, que é nesse ano em Jerusalém. Nós temos que voltar, é a fé dos Irudins. É o Evangelho de Paulo, que não tem nada a ver com o Papa de Roma, com o Vaticano, cidade das 7 colinas, com a religião da besta, a qual até o John Biden, você não viu o Biden íntimo, testa na testa do Francisco do Bergoglio, a Casa Branca Católica. Oh, mas a Michelle Obama poderá ser candidata e a América do Norte tem uma mulher presidente. Será? Querendo ou não, o William Brandt disse, se não for uma mulher, é a Igreja Católica. Hoje a Casa Branca é católica. Eu tenho pregado e dito, há um eclipse sobre a Kamala Harris, a vice-presidente, 19 de novembro de 2021. Esse eclipse, ele ocorre a cada 600 anos. Ele ocorreu no tempo do imperador Moctezuma dos Aztecas, marcou o fim do Império Azteca. Queira ou não queira, o fim do Império dos Estados Unidos está chegando. Se Kamala Harris vai virar presidente ou não, eu não sei, mas ela tem um presságio, um aviso. Já foi mostrado aí, como foi mostrado ao imperador Moctezuma. Morreu apedrejado, no caso dos Estados Unidos, vai terminar em cinzas. William Branham viu na 7ª visão antes do fim do mundo, em bombas atômicas. E a Rússia que vai fazer isso, o Gag, o rei do norte que vai fazer isso. Claro que a China vai entrar nisso, porque a Bíblia diz que enquanto a segunda besta dos Estados Unidos, a besta da terra, parecia um cordeirinho e falou como dragão, Roma, é de lá que vem o ecumenismo dos Estados Unidos, ao ouvir as notícias perturbadoras do Oriente e do Norte, sairá para fulminar, destruir a muitos e chegará ao seu fim. O Oriente é a China, o maior exército do mundo que ainda não entrou na guerra. O Norte é a Rússia, que tem 700 mil homens na Ucrânia. Querem acabar com a guerra. Como? É o fim dos tempos, é o fim do mundo. O que vem é o fim do Império Americano. E agora o Vigano foi expulso, o arcebispo. E eu vi um católico dando um conselho para os católicos. E os católicos estão com medo de perder fiéis, né? O conselho era esse: volte à Igreja Católica. E ajude a igreja do lado de dentro, não do lado de fora. E não é atacando a igreja do lado de fora, está falando de Lutero, né? Que Lutero deveria ter ajudado, não saindo da igreja, mas saindo de dentro da igreja, do lado de fora, ele atacou a igreja, dizendo que fez mal. Embora o Francisco perdoou Lutero, Martinho Lutero, e reconhece Lutero, porque catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, essas igrejas é tudo um só produto. Elas vão virar o concílio ecumênico, a imagem da besta do Apocalipse 13. Agora estão com esperança de ver uma restauração na Igreja Católica. Não haverá restauração no catolicismo. O Papa vai virar a besta, já é a religião da besta. Não terá nenhuma restauração. A restauração agora é voltar à palavra original, ao que Paulo pregou. Isso aqui é que é a restauração. William Branham
profetizou que isso viria. Está aqui agora, o que você vai fazer? Eu não sei. Mas o grão está voltando a ser grão. Kenessian, Kehilá, e Yehoshua não falava latim, nem grego. Sobre esta pedra edificarei minha Kehilá, minha Kenessian. Ele era um mestre. Ele frequentava a sinagoga, foi circuncidado ao 8º dia. Com certeza ele pagava dízimo. Estava ali no meio do judaísmo. Não estava fazendo as pessoas desvirar judeu, não. Mas apenas fazendo as pessoas crer nele. A salvação vem dos Yehudim e Yehoanã. João 4:22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Ora, se o samaritano, dentro de Israel, adorava o que não conhecia, e o catolicismo, e o protestantismo, e os deuteropentecostal, neopentecostal, e o pentecostalismo, aí é que não sabem de nada. As profecias estão se cumprindo e não entendem nada. Então eles criam no Mashiach. Mas lá no ano 116 começou a ser chamado de cristão. Depois da morte de Paulo. Quando você vê cristão na Bíblia, é erro dos tradutores. A igreja romana que traduziu erradamente o correto, quem crê no Mashiach é mashiânico. É o que eu estou a defender. Aí veio papas, imperadores, chefes da igreja, depois veio a reforma protestante, com Lutero, que levou a guerra dos camponeses, 100 mil mortos na Alemanha. Veio o Zwinglio, Ulrich Zwinglio na Suíça. Vai ver as atrocidades que Zwinglio fez com os anabatistas, né? Que pregava rebatismo. John Knox. Quer dizer, cada reformador é cheio de falhas, né? Falhas horrendas, mas era Deus que tomou controle do curso da história. Porque o grão tinha que virar pendão, folha, caniço, espiga, palha, até voltar a ser grão. Então, tem essas coisas horríveis no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo, no deuteropentecostalismo, no neopentecostalismo, mas não é para ver agora entre os marciânicos. Se o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. O pior pecado que existe é o pecado da denominação, da religião, da interpretação errônea, errada das Escrituras, torcer as Escrituras. Pedro disse que Deus deu sabedoria. O irmão Paulo, ele pegou as Escrituras, escreveu pontos difíceis, seus livros, epístolas, cartas. Os ignorantes, os vacilantes torcem, dão um sentido contrário para a própria perdição deles. Mas agora não é hora de dar sentido contrário à Bíblia. Não estamos na época mais da Igreja Católica, Concílio de Nicéia 325. Não estamos mais na época da Reforma Protestante, 1517, Lutero, em Wittenberg, Alemanha. Não estamos na época da Igreja Anglicana, onde o rei Henrique VIII, sua mulher não engravidava, ele queria um divórcio. O Papa não deu divórcio, não quis anular seu casamento. Ele fundou a Igreja Anglicana, fez um novo casamento aí, a Igreja do Rei Charles III da Inglaterra. Que podridão é a Igreja Anglicana! Não estamos mais no tempo da Igreja Episcopal, do metodismo, do presbiterianismo. João Calvino matou, William Branham disse, Calvino era assassino. Matou o médico Miguel Serveto, porque Miguel Serveto não cria na Trindade. Mandou queimá-lo. Veja quantas milhares de pessoas João Calvino matou. O inquisidor da França, Zwinglio, o inquisidor da Suíça. Veja a guerra dos camponeses. Eu não posso aprovar Calvino, Lutero, John Knox, Ulrich Zwinglio matando, porque o Mashiach não matou ninguém. Os apóstolos do Mashiach, Kefas, Pedro, Jacob, Tiago e Ronan, João, não matou ninguém. Paulo era do judaísmo. O judaísmo levou ele a autorizar a morte de Estevão e prender os irmãos e irmãs, mas quando ele se torna mashiânico, crê no Mashiach, ele vai virar um mártir.
Então deve reaparecer o grão. Deve reaparecer o grão novamente aqui. Deve aparecer o grão novamente aqui. É à meia-noite que a porta vai se fechar. Haverá perseguição? Claro que sim. Eu creio que o que eu estou pregando, se é a verdadeira, original palavra do Criador, Deus, o Pai, Jeová, haverá perseguição. Mas a fé vai estar aqui também. A fé para cumprir o que está escrito na palavra. Se protestantes, cristãos, morreram sob a Inquisição, a Igreja Católica matou 68 milhões. Embora até os protestantes fizeram Inquisição, matou para valer, não? Matou para valer a Reforma Protestante. Lutero, com a Guerra dos Camponeses, 100 mil mortos. Lutero fala assim, foi um açougue que eu promovi. Os outros nem reconheceram seus crimes. A Reforma fez coisa boa, desacorrentou a Bíblia, trouxe a fé, mas a Reforma cometeu crimes. Eu não sou Calvino, eu não sou Lutero, eu não sou John Knox, eu não matei ninguém. Tem gente que diz assim, você não pode ser profeta. Eu não estou buscando ser profeta, mas pelo menos um pregador eu posso, eu não matei ninguém. Eu não matei, não promovi a morte de 100 mil pessoas, como Lutero fez, como John Knox fez, como Calvino fez, de milhares, como Ulrich Zwingli, Zana Batista batizava a segunda vez, Zwingli mandou matar eles afogados no rio, não batiza a segunda vez, afogue-os, eu não matei ninguém. Olha, se esses homens que fizeram essas coisas eram mensageiros e eu que não matei ninguém, não posso ser um mensageiro, até o entregador da Shopee, do Mercado Livre, do Correio, é mensageiro, e eu não posso ser um mensageiro, eu não posso pregar a verdade, eu não posso trazer a verdade, não estou buscando ser profeta. Só busco ser um pregadorzinho do pé rachado, né? Um pregadorzinho das escrituras aqui nesta hora, na hora da meia-noite. Se você quer voltar e ajudar a Igreja Católica do lado de dentro, você quer voltar a ajudar as igrejas protestantes do lado de dentro, nunca vai sair do lado de dentro, da luterana, da metodista, da episcopal, da presbiteriana, problema seu, eu não vou. Você quer ajudar a Assembleia de Deus, cheia de estrupo, pornografia, pedofilia, cheio de pastores, bandidos, ladrões, ajuda desse sistema corrupto, quadrangular, Deus é amor, universal, mundial, internacional, luz para os povos, lidera, ajuda, eu não vou ajudar, sai dela, povo meu, é para sair das igrejas, sai dos sistemas de religiões, é hora de sair, é a hora do grão voltar a ser grão. Eu tenho pregado e dito, eu acho que não vai haver mais guerra religiosa no mundo. O Islã está aí, né? Os xiitas não querem Jerusalém e Israel. Tudo que tinha que acontecer de religião no mundo já aconteceu. O que tem que vir é o Armagedon, o Vale do Megido, Jezreel, no norte de Israel. Mas antes a Rússia vai ter uma guerra com os Estados Unidos. Depois, Ezequiel 38, 39, o Criador Jeová vai colocar uns olhos no queixo da Rússia e vai puxar ela com fute, com Gomer. Ele diz que Gomer era os que viviam na Frígia, na galáxia, com Togarmos, que vivia na região ibérica, né? Na região ali espanhola. E cada povo ali que vai, persas é o Irã. Cada povo que vai com Gog para o vale do Armagedon, eles estão aqui na terra. Cada povo que vai com a Rússia para Israel lutar contra Jerusalém, contra Israel, eles estão aqui na terra. Estão até se aliando aí no BRICS, né? Quando você vê o BRICS, Índia, China, infelizmente até o Brasil. A Argentina entrou e saiu com Javier Milei.
que é mais para o lado do judaísmo. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã. Você vê essa formação assim, parece a formação de Ezequiel 38, 39. A guerra virá, porque já aconteceu tudo que tinha que acontecer com as religiões. Já aconteceu o cristianismo, reforma protestante. Já aconteceu o pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. O que falta acontecer? Margetó. Mas antes tem uma guerra do rei do norte, a Rússia contra a segunda besta dos Estados Unidos. Tem até a cidade das 7 colinas, Apocalipse 17, pegando fogo, o Vaticano. Até isso tem, tá tudo aí na Bíblia, as profecias. Cada profecia vai se cumprir. Esse é o tempo da profecia. Eu amo profecia, eu gosto de pregar profecia. Tem, desde os meus 15 anos. Eu vinha lendo livros, Billy Graham, Will Malvo, Chamada da Meia-Noite. De tanta gente comprando livro. Cheguei a vender um terreno que eu tinha aqui em Goiânia. Hoje vale mais de 100 mil reais só para comprar livro, para ler. Eu queria entender o que pregava cada ala de pregadores de igreja. Hoje eu entendo muito bem, mas eu estou pregando a minha linha, o meu entendimento. O melhor do meu entendimento. Estou com 51 anos de idade, 35 anos estudando a Bíblia. O melhor dos meus 35 anos de estudo bíblico eu estou dando aqui. Acredito que disso aqui vai vir um movimento. Poderá vir um movimento. E se vier um movimento, creio que é um movimento messiânico. Lutero escreveu em um livro que Lutero era antissemita. William Brandt disse que ele era mensageiro, não podia ser profeta, porque ele era contra os judeus. Ele disse que os campos forçados só servia para duas espécies, porcos e judeus. E ele virou o herói nacional de Adolf Hitler, o austríaco, que através das inspirações de Martim Lutero, antissemita, fez o Holocausto. Promoveu o Holocausto. Cada coisa, né? Que a reforma protestante produziu. Agora nós estamos no fim, agora é hora de ecumenismo. É hora de confederação de igreja, é hora da IA, a inteligência artificial. É hora da tecnologia, é hora do Pix, é hora do dinheiro digital, é hora de satélites, é hora da internet, é hora de controle total. Não poder comprar e nem vender. Quem não tiver a marca da besta, quem sabe, vai ser a hora de ser chipado. Chipar todos os moradores da Terra. Não é o que Elon Musk diz? Que deve se criar uma renda universal, senão o ser humano vai morrer de fome. Porque as máquinas estão chegando, os robôs estão chegando, a IA, a inteligência artificial, que começou o ano passado. Já em 2026 estará muito mais inteligente do que qualquer ser humano. Ela também tem o seu papel nesta hora final. Olha, que o grande Criador, Deus e Pai, Jeová, e seu Filho Yehoshua Mashiach, único Salvador e mediador entre Deus o Pai e os homens, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.